bem com vocês? Tudo certo com vocês? Tudo certo? Boa noite, eu tive alguns problemas de conexão, né? Mas quem nunca? E aí estava bem difícil para eu entrar, mas eu acredito que todos estão me escutando bem, todos estão me vendo bem. A Fábia, a Sara e a Emily já me deram boa noite. 3 de 14 é uma média
Boa noite, again. Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Eu entrei agora com o celular, porque com o celular tá garantido, né? Com o celular não vai dar erro. As aulas de hoje são sobre reino fungi e reino vegetal, tá? A gente vai encerrar reinos semana que vem, quando a gente vê reino animal. E aí a gente vê invertebrados primeiro, e depois a gente vê reino dos animais vertebrados, certo? Eu só preciso saber que vocês me respondam no chat se vocês tiveram acesso aos slides, se vocês tiveram acesso ao material. Sim? Tá? A maioria não, né? O pessoal que está respondendo ali está dizendo que sim. Perfeito. Pessoal, então, como é que funciona o reino fungi? O reino fungi, ele tem 4 filos, ele tem 4 divisões, e esse reino, na verdade, ele vai ser cobrado associado à aplicabilidade, ou seja, para que servem esses organismos, aonde eles estão presentes, qual é o papel que eles desempenham, né, não só na parte ecológica, mas também nos interesses econômicos, nos interesses pronto. Não tem como. Eu estava tentando abrir o Meet no computador para compartilhar material com vocês, mas realmente não tá dando. Não tem como. É exatamente isso. Não tem como, tá? Não tem como. Bom, então vamos começar falando da definição do que são fungos. Primeira coisa que fungos não são vegetais, eles não são autotróficos. Por muito tempo se acreditou que eles eram capazes de fabricar o próprio alimento, mas eles não são capazes de fabricar o próprio alimento. Os fungos, eles também são divididos entre uni e pluricelulares. Os unicelulares são aqueles fungos que não desenvolvem um corpo de frutificação. O que seria esse corpo de frutificação? Não desenvolver corpo de frutificação significa... Por favor, me alcança. Significa, então, que eles não vão desenvolver... que eles não vão desenvolver cogumelos, eles não vão fazer cogumelos. São aqueles fungos que vão aparecer no fermento de pão e também fungos que vão fazer o processo de maturação da cerveja, né, a fermentação alcoólica, e os fungos que o mais visado, que são aqueles saprófitas, como os que fazem a decomposição do pão, por exemplo, que é o bolor negro ou simplesmente o bolor, certo? Quem é que entrou com o login do objetivo? É a Jéssica? Oi. Sim? Ah, tá. Tá bom, Jéssica. Depois, eu não sei se tu teria como compartilhar o material por mim aí a tela, mas eu acho que não. Então eu vou inverter aqui a tela para vocês para mostrar, tá? O que eu tentaria com o computador. Tá? Primeira coisa sobre as células que a gente tem do reino fungi, tá? O reino fungi, então as células vão ser chamadas de hifas. Quando a gente se refere à célula de fungo, a gente chama de hifa. Essas hifas, elas podem ser lisas, tá? Elas podem ser contínuas, como um canudinho de refrigerante, ou elas podem ter pequenos delimitantes, tá? E esses delimitantes aqui vão funcionar como septos. Esses septos, então,
são característicos de um tipo de hifa de alguns fungos. Então, hifas septadas ou hifas contínuas, que a gente chama de cenocíticas, servem para caracterizar os filos, ok? Além do mais, não sei se vocês já sofreram com alguma micose, é bastante desagradável falar disso, mas quem já teve micose de unha, quem já teve micose de pele também é muito comum. Quem já teve, já soube, né, por exemplo, de alguns fungos que pegam em lavoura, pegam em vegetais. Sempre que a gente for falar de um tratamento fúngico para matar fungos, a gente está falando de pelo menos 6 meses, de 3 a 6 meses. Por que é tão demorado um tratamento fúngico? Primeiro, porque se a gente está falando que esse fungo está associado a humanos, esse fungo e esse humano têm a mesma reserva energética, que é glicogênio. Os fungos se parecem muito conosco, principalmente no funcionamento das células, no funcionamento do corpo, na bioquímica, então, dos processos. Então, por eles terem essa semelhança tão grande, eles têm uma grande afinidade com o nosso corpo e é muito difícil desfazer esse elo. Então, os tratamentos são longos justamente por isso. O que eu tenho de diferença entre a célula humana e a célula fúngica? A célula fúngica vai ter uma parede celular de quitina. Quitina é um tipo de açúcar, é um polissacarídeo, né? Diferente de queratina, que nós já falamos aqui. Queratina é uma proteína, então, que evita o ressecamento, que evita a perda de água. Essa queratina vai estar presente na pele, nos cabelos, nas unhas, tá? E é proteína. Quando a gente fala de quitina, a gente está falando de um polissacarídeo, ou seja, de um açúcar complexo, que vai fazer a parede celular das hifas, né, que são as células fúngicas. Ok? Tranquilo? Esse fungo aqui, que é o fungo mais famoso do mundo, é o Amanita muscaria. Talvez não seja do tempo de vocês, porque vocês não jogaram Super Mario, tá? Mas esse Amanita muscaria aqui, ó, esse vermelhinho, ele é extremamente tóxico, tá? Então, os fungos apresentam uma grande toxicidade. Claro que alguns são alimentícios, outros nem tanto. A classificação atual dos fungos traz esses 4 grupos. Atual, certo? Isso daqui foi atualizado em 2010, tá? Chegou nos livros no ano de 2012. Então, a gente tem esses 4 grupos, ok? Deixa eu passar aqui para vocês. O primeiro grupo é o zigomicota, ou zigomicetos, certo? E os zigomicetos, a gente vai ter que lembrar do pão, tá? Eles são unicelulares, né? E eles vão fazer, e eles não vão ter corpo de frutificação, significa que não desenvolve fungo, e eles vão ser caracterizados pelos zogósporos. Zogósporos. O nome é engraçado, mas ele aparece em alguns enunciados de exercícios. Os zogósporos vocês vão poder associar pela letra Z, pertencem ao gênero, ao grupo, né, zigomicota. Tranquilo? Tá? Essa fase é bem decoreba. Quando a gente fala do zigomicota, a gente está falando que eles não só são parasitas, decompositores aqui, no caso do pão, parasitas, no caso aqui, ó, da nossa pobre vespa, tá? Ela foi acometida, então, por esse fungo, mas alguns vão viver de forma benéfica, de forma mutualística, tá? Com as raízes das plantas, que é o caso que a gente vê das micorrizas, então. Por que é necessário ter um fungo associado a uma raiz de planta? Deixa eu pegar aqui como exemplo. O Eduardo Gomes, que entrou por último. Tudo bem, Eduardo? Tá vivo? Dá um oi aí, professora. Vocês sabem que tem gente que entra e vai fazer miojo. E vai fazer outras coisas. Só entrou. Ó, tudo certo. Então tá aí, Eduardo, olha só. Imagina que vocês, quando vocês deitam, vocês já por acaso aconteceu, né? De vocês deitarem e esquecerem a luz ligada. É chato, né? Vocês são obrigados a levantar. E se vocês pudessem ter um extensor da mão?
Né? Se o Eduardo tivesse a capacidade de alongar esse braço dele em pelo menos 2 metros, então, para ele poder desligar a luz do quarto. Isso não seria maravilhoso? Não seria aumentar, então, a capacidade de um recurso? É exatamente para isso que os fungos servem. Se a minha raiz de árvore tem 1 metro de comprimento, e nesse 1 metro de comprimento ela só consegue absorver nutrientes e água desse 1 metro quadrado, no momento que eu associo a um fungo, e esse fungo tem hifas que podem se alongar a 2 metros, certo? 2 mais 1, 3. Então, eu vou ter 3 metros para explorar esse solo, quanto a nutrientes e quanto a água. Então, quando a gente está falando de uma associação mutualística das micorrizas, ou seja, dos zigomicetos com as raízes das plantas, a gente está falando em aumentar a capacidade de absorção dessa planta de água e nutrientes. O que o fungo ganha com isso? Lembrem que todos os fungos são heterotróficos. Então, os fungos vão se fixar essas raízes e vão roubar dessa raiz, vão pegar dessa raiz a glicose. Então, a seiva elaborada que essa planta produz, que é a glicose, vai ser pega em parte por esse fungo, enquanto o fungo vai prestar o serviço de aumentar, então, a superfície de contato dessa raiz com o solo. Tá claro para vocês? Mas esse roubo de glicose não atrapalha a planta? Plantar. Não, Fernando, o que acontece? Como a planta está ganhando muita água e muitos nutrientes que são sequestrados graças a esse fungo, que são captados graças a esse fungo, ela não se importa de dar uma parcela do açúcar que ela produz para ele. Lembre que eu só vou ter prejuízo para alguém quando for parasitismo. Olha o coitado aqui, ó, da nossa vespa. A nossa vespa não está feliz. Se eu fosse ela, também não estaria feliz, tá? Essa vespa não está feliz porque no momento em que o fungo tomou conta do exoesqueleto dela, que é feito de açúcar, é feito de quitina, ela não consegue mais voar, ela não consegue mais se mexer, ela não consegue mais ter mobilidade. Então, o fungo, o parasita, acabou matando a coitadinha da vespa. Ela, sim, teve um prejuízo. Então, quando eu falo em mutualismo, eu estou fazendo uma barganha onde os dois organismos ganham. O vegetal está ganhando, então, água e sais minerais que são capturados pelo fungo e passados para essa planta. Já a planta que produz tem a capacidade de autotrofia, que vai fazer fotossíntese, captar, então, elaborar essa glicose, vai passar a parcela dela para o fungo. É um troca-troca onde os dois ganham. Feito, Fernando? Mas lembrem que micorrizas, então, estão ligadas aos zigomicetos. Pessoal, depois dos zigomicetos tem um grupo que é um dos mais abundantes, tá? Ele é o mais abundante, na verdade. Depois dele vem os basidiomicetos. Eu estou falando dos ascomicetos. Como é que vocês vão lembrar que os ascomicetos são os mais abundantes? Começa com A, a primeira letra do alfabeto, e por isso eles são os primeiros também em número de indivíduos. Os ascomicotes podem ser unipluricelulares, tá? Esses que aqui dizem que são comestíveis, não se enganem. Ser comestível não quer dizer que a gente está falando do champignon. O champignon pertence a outro grupo. É só para que vocês realmente tenham conhecimento que dentro dos ascomicotas também tem fungos comestíveis. Mas eu não estou falando do champignon que vai no teu estrogonofe, tá? Eu estou falando de outros fungos. E aí a gente repara que a gente tem no filo dos ascomicotas, a gente tem os líquens, tá? Esses líquens são grandes indicadores da qualidade do ar. E eu vou ter também esses que formam um corpo de frutificação. Esse corpo de frutificação é importante
Porque é através dessa estrutura que eles fazem reprodução sexuada. Toda vez que vocês olham um funguinho assim, ó, um funguinho dessa forma, vocês estão enxergando, na verdade, um casamento, tá? Toda vez que vocês encontram, então, esse fungo que é um chapéu, tem uma estrutura que se assemelha a um caule, ou quando vocês veem aquelas orelhas de pau num tronco velho em algum lugar, vocês estão presenciando um casamento. Significa que uma hifa haploide se juntou com outra hifa haploide e elas passaram a viver juntinhas. E desse lindo casamento, eles fazem uma casinha. Lembra que quem casa, quer casa, certo? Eu não sei se vocês são antigos dessa forma, eu sou, tá? Mas a minha avó dizia que cogumelo era casa de cobra, porque dá para uma cobra se esconder embaixo. Contribuição inútil, mas, né? Quem casa, quer casa. Toda vez que eu olho, então, uma casinha dos Smurfs, toda vez que eu olho um cogumelo, eu tô vendo um casamento, eu tô vendo duas hifas haploides que se juntaram. 1 mais 1 é a parte que vocês participam. 1 mais 1 é... Parabéns, Sara. Bom, vocês têm matemática com quem? Com o Nego Eloy, né? Não podia errar essa. Pensei que era com o Frodinho, mas agora que eu me lembrei com o Eloy esse ano. Pessoal, olha só. Quando a gente fala, então, de haploide mais uma célula haploide, eu estou falando de diploidia. Então, toda vez que eu olho um cogumelo, eu estou olhando uma estrutura diploide, que tem 2 conjuntos cromossômicos. Essa parte ficou clara para vocês? Tá? Essa parte, por exemplo, é a parte que a URGS gosta de cobrar com citologia, com a parte de divisão celular, meiose e mitose. Então, se eles mostram para vocês a figura de um cogumelo, vocês têm que ser capazes de discernir que esse cogumelo é uma estrutura diploide, tá? O cogumelo é uma estrutura diploide. Só tem cogumelo, só tem casinha, a partir do casamento de 2 hifas. O juntar de 2 hifas desenvolve o cogumelo. Beleza? Os ascomicotas, tá? Tem como representante principal a levedura, o fermento que tá ali na cozinha, o fermento de pão, tá? O fermento de pão, que é o tal do fermento biológico, ele é um fermento de ascomicota, tá? Do filoscomicota. E a gente precisa saber que esses ascomicotas desenvolvem ascoporos, tá? Ascoporos rima com esporos. Então, esses esporos haploides que vão ser liberados por aqueles cogumelos, tá? São liberados a partir de uma estrutura assim. Tá? Eu vou ter a hifa. Lembrem que essa hifa é cenocítica, tá? E o que eu tenho? Dentro dessas estruturas, lembra vocês que o fungo é diploide, eu vou fazer meiose nessa célula diploide, tá? Asca é o nome da estrutura, é o nome da hifa. Eu vou desenvolver a meiose, A meiose vai desenvolver células haploides e essas células haploides eu chamo de ascoporos, tá? Essas células haploides eu chamo de ascoporos. Tranquilo? Então, de novo, para deixar claro, ascas são aquelas hifas que vão guardar os ascoporos. As hifas são diploides, tá? Elas estão no corpo de frutificação, elas estão aqui. E no corpo de frutificação, uma célula diploide faz meiose e desenvolve 4 células haploides. Essas células haploides, esses gametas, esses esporos sexuais, eu chamo de ascoporos. Tranquilo? Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar no chat ou pode abrir o microfone. Não tem problema nenhum, tá? Porque aqui é mais fácil de abrir o microfone do que no
no antigo que a gente usava no Pautalk. Bom, depois dos ascomicotas, principal representante dos ascomicotas, levedo do fermento de padaria, certo? É o principal. Fermento de padaria e também a levedura, tá? De cerveja. O que eu tenho em base de omicota é o segundo maior grupo e os base-de-omicotas, B, é a segunda letra depois do A, então é o segundo maior grupo. Os base-de-omicotas também formam um corpo de frutificação, só que agora dentro dos base-de-omicotas eu tenho um fungo que é extremamente importante para a história. Desculpa, é extremamente importante na culinária. E agora sim eu estou falando do champignon, tá? O champignon que a gente usa para cozinhar. Aqui a gente tem o champignon, tá? Que é do gênero Agaricus. E a gente tem aqui o nosso Amanita muscaria, que é extremamente tóxico, tá? Então vocês querem... vocês lembram qual era o desenho que aparecia o Amanita muscaria? Não? Super Mario, gente. Na verdade, ele não crescia, ele ficava alto, mas era porque o Amanita muscaria é tóxico e causa alucinação. Bom, os base-de-omicotas, além de servirem para o gênero alimentício, tá? Eu também vou ter eles com caráter saprofágico. Saprofágico é degradação. Significa que eu vou degradar, que eu vou digerir alguma coisa. No caso aqui dos nossos representantes, orelha de pau. Vocês conhecem a orelha de pau? Algumas orelhas de pau, na verdade, não têm um caráter duro, eles parecem gelatinosos, tá? Esses fungos que dão em madeira velha, assim, em tronco velho, e até em algumas árvores que estão vivas, porém a parte mais externa da árvore já está morta, tá? A gente diz que eles têm caráter saprovágico e eles são do gênero eles são do filo base-de-omicota, ok? Certo? Se os base-de-omicetos, se os base-de-omicotas servem para fazer o processo de digestão, os base-de-omicetos também vão ser usados para biorremediação. Só lembrar que tudo começa com B. Se eu falar para vocês de algum fungo que faz biorremediação, lembrem do filo que começa com B, base-de-omicota. Oi. Prof, liguei o Note. Quer que eu compartilhe a tela e vá passando os slides? Pode ser, agradeço muito. Perfeito. Tá? Isso, tá? Aí vocês conseguem visualizar, vocês estão me vendo e estão vendo os base-de-omicotas. Perfeito. Bom, então vocês conseguem perceber, pode passar a tela, que ali a gente tem também o processo de biorremediação. Perfeito. Essa biorremediação está associada à capacidade de degradar lignocelulíticos, lignina, uma substância que confere rigidez é uma substância que confere rigidez à folha. Se vocês eram um tipo de criança terror, vocês quebravam galhos e folhas e dava para ouvir o crack. Aquela crocância que vocês escutam, tá? Ao quebrar os galhos e ao quebrar as folhas, era da lignina. A lignina é uma substância, então, que confere resistência ao tecido vegetal. E vocês rompem isso no momento que vocês quebram, né? Mas, além disso, a gente só tem um tipo de organismo que consegue degradar a celulose, que são os fungos base-de-omicetos. Algumas bactérias também resolvem a situação, mas em grande maioria são os base-de-omicetos. Além disso, a gente também tem base-de-omicetos trabalhando como xenobióticos. O que significa isso? É uma substância sintética, tá, que vai ser o resultado de processos industriais, tá? Esses processos, esses projetos industriais
resultam, então, na secreção nessas substâncias sintéticas, que vão ser remediadas, que vão ser resolvidas, que vão ser degradadas pelo filo base de omicota. Então, falou em biorremediação, base de omicota. Falou em base alimentar, né, como o champignon, por exemplo, estou falando dos bases de omicotas também. Certo? Seguindo, então, a linha ali da reprodução. Depois, no final dos slides, tem um parecer geral sobre a reprodução dos fungos. Daí a gente vai ver a reprodução de todos os fungos juntos, tá? Porque se parecem a reprodução dos fungos. A gente diz ali no filo base de omicota, no próximo slide, que a reprodução sexuada deles, então, vai formar corpos de frutificação. Esses corpos de frutificação, então, são os cogumelos que a gente visualiza. Esses cogumelos vão ter células diploides, tá? Que são os basídeos. E ao se dividir, os basídeos fazem meiose, eles vão gerar basidiosporos, ok? Vocês podem ver que as ascas no ascomiceto gerava ascosporos. Agora a gente tem os basídeos em basidiomicetos que formam basidiosporos. E sempre que eu falo em esporo, eu estou falando em célula haploide. Quando eu falo da reprodução assexuada, a reprodução assexuada de fungos sempre se dá por fragmentação, quando um pedaço do fungo se parte e acaba se desenvolvendo em algum outro lugar, pode acontecer, certo? Ou ainda, eu vou dizer que essa reprodução assexuada é de hifas haploides, certo? Então, eu tenho que ter consciência de duas coisas. E agora eu estou falando com a dona Irene, com a Emily Soares, o Gabrielzinho, Maria, Sarinha, Sofia, Tamires dos Santos, Fábio que está sempre nas minhas lives, muito obrigada, Fábio. E também ao Eduardo, a Mabelle e a Malu. Pessoal, vamos diferenciar os dois tipos de reprodução assexuada. Vai ter reprodução assexuada por fragmentação. E se eu estou tirando um pedaço inteiro desse fungo, eu também estou dizendo que é diploide, certo? É a mesma coisa que se eu pegasse um braço da Malu, desculpa, Malu, pegasse um braço da Malu, cortasse um braço da Malu e a partir desse braço nascesse um clone inteirinho da Malu. Essa reprodução assexuada resultou num ser igualzinho a ela. Então, ambos são diploides. Existe um tipo de reprodução assexuada que a gente chama de esporulação. Esporulação. O que o esporo é? Haploide ou diploide? Valendo um bombom. E nós voltamos às aulas agora, no finalzinho de junho, começo de julho. Está acabando a quarentena. Está perto de eu pagar minhas dívidas. Um esporo é haploide ou diploide? Não se esqueçam de responder e tirar um print. Vamos, pessoal. Um esporo. Amém, Fernando? Haploide, tá? Parabéns, Fernando. Então, a gente tem uma célula haploide. Se no processo de esporulação, de reprodução assexuada, eu estou falando dos esporos, eu só posso estar falando de organismos haploides. Então, eu tenho um processo de reprodução assexuada, onde os haploides vão continuar no ambiente, até que seja favorável que eles consigam se unir com outra célula haploide e então desenvolver um casamento e então desenvolver um cogumelo, certo? Tipo vocês que estão solteiros agora, vocês estão fazendo reprodução assexuada, vocês estão sozinhos, até que seja favorável, até que vocês encontrem alguém para fazer um par, um lindo casal, e então vocês terem um belo cogumelo para vocês chamarem de casa, certo? Deu para entender? Tranquilo? Ficou claro que é esporulação. Esporulação é a reprodução assexuada, onde os esporos haploides vão viver sozinhos, tá? Vão viver sozinhos. De boa?
e vão gerar outras hifas haploides a partir deles. Eles vão fazer uma espécie de clonagem, sozinhos, tudo sozinho, certo? Bom, a gente já falou de 2 grupos, aliás, 3 grupos bastante importantes, né? A gente começou com os zigomicetos que eram aqueles caras que formavam as micorrizas. Se é para gravar alguma coisa de zigomiceto, lembra de raiz, tá? Micorriza, tá? Lembra de raiz e de micorriza. Aí vieram os ascomicetos, que daí são os caras que vão formar líquens, são os caras que vão começar a formar corpo de frutificação. E aí eu também, quando falo de unicelulares, eu estou falando do fermento de pão, tá? Quando eu falo nos basidiomicetos, eu estou falando, então, do cogumelo champignon e da manita muscária, que era o cogumelo que o Super Mario comia. E estou falando de biorremediação, basidiomiceto, biorremediação. E agora vem um grupo que, para ser bem sincera, eles estão para cair há muito tempo e ainda não caíram. É o único grupo de fungos que tem flagelo. Eu estou falando dos quitridiomicetos. Vocês vão encontrar quitridiomicetos escrito de diversas formas. Eu só vou adiantar que todas estão corretas. Escrever com C, citridiomicetos, está correto. Escrever como eu escrevi ali com CH e Y, está correto também, quitridiomicetos. QI também está correto, QI, quitridiomicetos, bem abrasileirado, tá? Então tem essas 3 formas de falar da mesma coisa. Quitridiomiceto são fungos aquáticos. São fungos que vivem embaixo d'água e são fungos saprofágicos, ou seja, vão trabalhar deteriorando matéria orgânica, né? Desfazendo, desmanchando, então, substâncias orgânicas em substâncias inorgânicas, para elas voltarem para o ciclo celular. Além disso, quando a gente fala nos quitridiomicetos, a gente precisa falar que são os únicos fungos que têm flagelo. Por que eles precisam de um flagelo? Ai, desculpa, gente. Eu ia falar bobagem agora. Mas falando corretamente, por que os espermatozoides têm flagelo? Por que alguma coisa precisa de flagelo? Para nadar. Exato! Isso aí, Nandinho. Para nadar, gente. É só para isso. Se eu estou falando de um fungo que está na água, ele precisa nadar, ele precisa se deslocar. Então, os quitridiomicetos, eles estão loucos para deixar de ser fungo, porque mais nenhum fungo tem essa característica de ter flagelo. Eles vão ter flagelo em pelo menos uma fase na vida. Pode ser na fase de esporo, tá? Quando eles são células haploides, ou ainda quando eles são adultos, quando eu estou falando de uma célula dicariótica, dia 2, carionúcleo. Estou falando de uma célula com 2 núcleos dicariótica, tá? Certo? Beleza? Voltei. Tá? Então, a maioria deles são saprófitas. Isso não quer dizer que lá no fundo do mar não tem alguém que seja parasita, que seja maléfico para as outras formas de vida. Isso também tem, tá? Então, os quitridiomicetos vão ser fungos em prima, tá? Em primazia, que se comportam como saprófitas, como decompositores. Eu ainda vou ter um flagelo em alguma fase da vida, e eles são todos marinhos ou aquáticos de água doce, tá? Aquáticos de água doce é maravilhoso, né? Imagina ser aquático de água, né? Fantástico, tá? Eles também são chamados por alguns livros antigamente como mastigomicetos, mas isso é só se vocês forem grandes amantes de fungos, e aí vocês vão procurar e vão encontrar lá escrito mastigomicetos. Por isso que eu botei aquela observação ali. Tá certo? Tá tranquilo para vocês até agora? Sim? Beleza? Então tá, pessoal. Deixa eu só ver aqui. Bom, agora a gente vai falar de reprodução sexuada. A reprodução sexuada dos fungos não é muito diferente das reproduções sexuadas que a gente imagina em outros grupos. O que seria uma reprodução sexuada?
troca de material genético. E aí, ou mistura de material genético. E eu tenho nos fungos, então, a soma dos materiais genéticos de duas hifas. Primeiro que no solo, as hifas precisam se encontrar quando elas são da mesma espécie, senão não dá certo. E depois disso, essas hifas haploides, ok? Hifas haploides vão acabar se juntando. Durante esse juntamento, durante esse juntar, elas ainda não misturam o material genético, elas não misturam os núcleos. Como elas se juntaram, elas vão formar hifas dicarióticas, ok? Elas vão formar hifas dicarióticas com dois núcleos, certo? Deixa eu fazer aqui uma pergunta. Sara, tá aí, Sara? Sim, Sara. Tem namorado, Sara? É com todo respeito essa pergunta. Só a título de curiosidade para participar da aula. Ok, não serve. Ok. Sara, mas caso tivesse, Sara, caso a gente tivesse algum sortudo ou sortuda que te tivesse na vida deles, vocês conseguem compreender que cada pessoa tem seu próprio celular? Tirando eu, que o meu estragou, tá? Mas todo mundo tem seu próprio celular. Vamos supor que o celular seja o nosso núcleo, certo? Cada um de vocês anda com o seu celular na mão. Se a gente vai na casa um do outro, por exemplo, se a Sara tivesse um namorado e fosse na casa dele, a Sara levaria o celular dela e ele teria o celular dele. Mas os dois estariam no mesmo ambiente, confinados no mesmo lugar. Isso é uma hifa dicariótica. Uma hifa com dois núcleos independentes. Entenderam? Mas se agora está dando tão certo essa relação, não precisa mais de dois celulares. Basta de um só. As pessoas não fazem Facebook de casal? Então, já vão ter um celular só para fazer tudo do casal. Quando eu tenho, então, esse misturar, quando eu tenho essa cariogamia, cariogamia é o casamento de núcleos. Gamos quer dizer casamento. Monogamia, casamento de um casal só. Poligamia é swingueira, é safadeza, é muita gente junta. Então, quando eu falo em cariogamia, eu estou falando no casamento dos dois núcleos. Então, primeiro eu tenho as células dicarióticas, tá? Essas hifas dicarióticas, com dois núcleos, cada um de um lado. E agora esses núcleos vão se fusionar numa cariogamia, num casamento. E agora essas células passam a ser diploides. Tranquilo? Essa parte é meio chata. Aí lá em cima vocês estão observando, ó, os zigotos, lá em cima no desenho, tá? Na primeira flecha depois do fungo, depois do nosso chapeuzinho de cogumelo. Estão vendo lá? Diz assim, zigotos, tá? Então, na fecundação, no juntar dos dois núcleos, repito, se chama cariogamia. A partir dessa cariogamia, então, tem o zigoto. E essas células diploides agora vão fazer meiose. Porque é isso que célula diploide faz. Misturou os DNAs, agora eu preciso dividir. E ao formar a meiose, eu vou formar o quê? Eu vou formar os esporos. Se eu estou falando de ascomicota, ascoporos. Se eu estou falando de basidiomicota, basidiosporos. E o que vocês têm ali? Esse esquema é de ascomicota ou basidiomicota? Pelo nomezinho ali, eu tenho Sarinha, que está livre de namorado, graças a Deus. Esse é um esquema que vai ter de ascomicota ou basidiomicota? Só pelo nome dos esporos ali que está escrito. Vamos, pessoal, aproxima da tela, faz uma força com os olhos. Vocês com certeza enxergam melhor que eu, porque eu tô sem óculos. A grande verdade é que eu não uso óculos. Mas enfim, ó. Ó o que é. Celular maravilhoso.
Ó, tchu, 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 tchu. Olha eu aqui de novo. Perfeito, Sofia. Então, o que vai dizer para vocês, se vocês tiverem uma imagem de reprodução, é o tipo de esporo que está formando. Se é um esporo do tipo ascoporos ou se é um basidiosporos. Mas a ideia de reprodução sexuada é igual para todos os grupos. Hifas haploides que se juntam, porém mantêm os núcleos separados. Quando esses núcleos se juntam, eu vou ter cariogamia, ou ainda fecundação, fusão nuclear. Quando eu junto células haploides, eu formo um zigoto, e a partir desse zigoto, que é uma célula diploide, ou seja, com dois conjuntos, eu começo a fazer meiose para formar os esporos sexuais. Beleza? Tá? E quando a gente fala em reprodução assexuada, reprodução assexuada, tá? Por esporulação, que foi o que eu falei para vocês ali no comecinho. É quando eu tenho uma hifa haploide e essa hifa começa a se multiplicar, certo? E aí eu vou chamar de conidióforo. Esse conidióforo vai liberar conídeos, que também são haploides. Toda essa estrutura é haploide. E esses conídeos vão se desenvolver em novas hifas. E isso é a reprodução assexuada, onde uma hifa haploide gera novas hifas também haploides. Beleza? Tranquilo? Deixa eu só voltar aqui para a Jéssica, tá? Repetindo de novo, as hifas se desenvolvem, tá? E elas vão formar conidióforos. Esses conidióforos se desenvolvem e formam conídeos. Todas essas estruturas são haploides. E esses conídeos vão cair no solo e vão formar novas hifas, sempre haploide. E aí vocês vão me dizer, e aí a Mabelle vai me perguntar, Sora, é muito nome para eu saber do reino fungi. Eu já tô assim, ó, que eu não consigo mais decorar nada. É importante eu saber tudo isso daí. O que eu preciso saber de fungos? De tudo isso que tu falou, Sora. O que é importante mesmo? O importante é vocês saberem 4 coisas, tá? Vamos elencar 4 pontos importantes dessa aula de fungos. Primeiro ponto, característica de fungo. Eucarionte, heterotrófico, ou seja, célula com núcleo, mas que se alimenta de alguém ou de alguma coisa. Isso é muito importante. Quem se alimenta de alguém é parasita. Quem se alimenta de alguma coisa é quando eu estou falando de uma relação mutualística, uma relação onde os dois ganham, que é o caso das micorrizas, tá? Lá do nosso primeiro grupo, que foram os zigomicetos, certo? Precisa saber a diferença entre os grupos? Não. Tu precisa saber que basidiomicetos formam basidiosporos e que ascomicetos formam ascoporos. Basidiomicetos e ascomicetos formam esporos sexuais. Isso tu precisa saber. Tu precisa saber que quitridiomiceto não cai no vestibular há anos. Isso tu precisa saber também para ficar tranquilo. Então, saber características gerais de fungo, como é que é a célula do fungo, que se chama hifa, que tem parede de quitina, que é heterotrófico. Beleza, sabe disso? Tá ótimo. Qual é a segunda coisa que eu preciso saber? Que o levedo, né, que o fermento de cozinha, pertence ao ascomicota. Fechou. Fechou todas. Era só isso. O levedo de cerveja é ascomicota. Tá? Isso também é bastante importante. Saber reprodução sexuada é importante. Assexuada eles não cobram, geralmente não cobram, tá? Então essa parte é importante vocês saberem. Reprodução sexuada dos fungos, características cereais, e lembrar que quando eu falo de levedura de cerveja e do fermento de pão, eu estou falando de ascomicota. Tranquilo? Tá? Eu sei que é muita coisa, tá, pra gente saber,
Mas vamos seguindo. Tem um grupo, eu não sei o que vocês estão estudando, tá? Por onde que vocês estudam, se vocês vão em sites, se vocês vão em blogs, se vocês invocam algum livro que vocês têm na casa de vocês, mas vocês provavelmente já ouviram falar ou já leram esse grupo aí, ó, Deuteromicetus ou Deuteromicota. Deuteromicetus ou Deuteromicota não existe mais, tá? Desde a década passada, tá? Para vocês verem como tá velho isso aí. Não existe mais o filo Deuteromicota. Antigamente, o maior representante dele era o Penicillium, tá? Por quê? Porque o Penicillium foi o primeiro antibiótico que a espécie humana teve contato, que a espécie humana fez uso, porque penicilina é utilizada até hoje contra muitas doenças bacterianas, entre elas a sífilis, tá? Então, se vocês pegarem sífilis, vocês vão fazer tratamento com penicilina. Não foi legal, né? Melhor se cuidar, tá? Então, assim, ó, penicilina é utilizada contra bactéria. É um bactericida, tá? Penicilina. E o penicillium era o grande astro do Deuteromicota, mas o Deuteromicetus é tipo aquela gaveta. Gaveta não. É tipo aquela cadeira que tem no quarto de vocês, porque todo mundo tem essa cadeira, onde tem lá um bolo de roupas, e no meio das roupas sempre tem um caderno perdido, uma anotação, e aquilo ali vai ficar para a posteridade. Não é bom nem mexer, porque pode pegar alguma coisa. Então, deixa lá. Então, a grande cadeira de sobras, de restos, de coisas desorganizadas dentro dos fungos, todo mundo jogava dentro de Deuteromicota, porque não tinha onde botar. Só que agora a gente já sabe que, na verdade, tudo que estava dentro de Deuteromicetus, ou Deuteromicota, na verdade pertence a Ascomicota e Basidiomicota. Então, esse grupo foi desmembrado e os organismos que estavam dentro deles entraram em Ascomicota e Basidiomicota, tá? O Penicillium, que era o astro do grupo, agora pertence aos Ascomicetos, certo? E para nós, é o grande antibiótico que até hoje é utilizado, tá? Não existe mais Deuteromicota. Entenderam? Não existe mais. Ah, Sora, mas o vestibular de Santa Catarina que elaborou uma questão dessas o ano passado é passível de contestação, porque cientificamente falando, ele não existe mais. E não sou eu que estou dizendo, professora Bruna. Quem está dizendo isso é a Science, a Nature, os cientistas, né, publicações que a própria URGS divulga no site. Então, não existe, tá? Então, não existe. Certo? Vamos adiante? Olha que bonitinho. Quando a gente fala do papel ecológico dos fungos, a gente precisa lembrar que eles fazem associação mutualística, relação ganha-ganha, tá? O que é mutualístico? Já dizia um grande filósofo que as relações humanas todas são movidas por interesse. E é verdade. Ninguém faz nada de graça. Sora, tu está dizendo que altruísmo não existe? Tá, existe, mas na maioria dos casos na vida não. Tá? Então, altruísmo não existe dentro da ecologia. A gente só tem associação mutualística, onde o fungo vai ganhar glicose e a árvore vai ganhar, então, os seus recursos, como água e sais minerais. Os parasitas é o pobre caso da nossa vespinha, tá? E o mesmo serve quando a gente fala de fungo parasita. A gente tem um fungo que convive com nós, que são as cândidas, tá? Existe a Cândida albicans e a Cândida glabra. Essas cândidas, talvez os guris não conheçam de nome. As gurias, eu tenho certeza que conhecem esse infeliz dessa merda desse fungo. Mas, enfim, quando a gente fala da Cândida, a gente está falando de um grupo que pertence à Ascomicota, e essa Cândida, ela vai estar associada ao intestino, fazendo a digestão de carboidratos. Ela adora açúcar, ama açúcar. Então, quando chega no nosso intestino, tem lá esse fungo trabalhando para quebrar as moléculas de açúcar, porque ele se alimenta em parte dele. Só que o que pode acontecer? Pode acontecer desse fungo
Quando a pessoa está com o sistema imunológico afetado, esse fungo pode afetar outras regiões. Por exemplo, no caso das meninas, pode entrar na vagina, porque a vagina é um lugar úmido e quentinho, excelente para um fungo, tá? E ali ela causa uma infecção. E nos guris também pode ir parar na cabeça do pênis. Não é muito comum de acontecer, mas acontece. E aí gera coceira e vermelhidão, tá? Então é bom fazer uma boa higiene, certo? Além dos fungos parasitas, que ainda tem aqueles de unha, mas eu achei muito forte as imagens, então eu não botei. Ainda tem os fungos que fazem decomposição. E aí eu tô falando dos basidiomicetos, que aparecem ali as orelhas de pau, certo? Os decompositores. Além daqueles com papel ecológico, a gente vai ter aqueles também, né, com uma importância econômica, com uma importância para a nossa espécie. Passa aí, Jéssica. Aê! Aí eu tô falando da biorremediação, que é o caso dos basidiomicetos também, B de biorremediação, que são aqueles que vão trabalhar, então, para degradar substâncias tóxicas para o solo e tudo mais, além da saúde, que conta com a penicilina, que foi nosso primeiro antibiótico, e também na indústria alimentícia. E aí eu estou falando não só do levedo de cerveja, do fermento de pão, mas também da indústria de queijos e laticínios, certo? Serve para fazer iogurte, tá? Beleza? Tranquilo? Foi? Fechou? Gente, a parte da aula fechou, tá? Agora são 8h05. Vocês têm 5 minutos para ir no banheiro, tomar água, para a gente voltar e falar de reino vegetal, certo? Alguém tem alguma dúvida sobre reino fungi? Sora, tu tá me ouvindo? Tô perfeitamente. Boa noite. Eu fiquei com um pouco na dúvida Boa na noite. parte de biorremediação, porque eu não entendi por que que degradar lignina, não sei se esse é o nome, seria uma coisa boa. Tipo, por- Imagina, por é, exemplo, uma. Não, eu te entendi. Imagina que assim, ó, quando a gente fala da degradação de como é que é o nome mesmo? Lignocelulíticos, tá? Aquelas substâncias com lignina e celulose, quando a gente fala na degradação delas, a gente está falando da renovação dos recursos para uma floresta. Imagina se não tivesse ninguém que degradasse celulose, imagina se não tivesse ninguém para degradar lignina. Imagina o volume de matéria que ainda estaria nas florestas, tá? Se não tivesse ninguém para fazer esse serviço. E aí eu estou falando de decomposição. Quando eu falo do trabalho de biorremediação, aí eu estou falando de substâncias que vão vir da indústria têxtil, certo? Da indústria têxtil e também da indústria da produção de papel, tá? Da utilização da celulose para construir papel. Nem todas as partes da árvore são aproveitadas. O que eu tenho na produção de papel? Eu vou ter parte da celulose sendo aproveitada para fazer de fato papel, esse papel que a gente usa, papel higiênico, papel para escrever, e até aí tudo bem. Mas parte dessa madeira vai ser reaproveitada como móveis MDF, que é o tal de madeira de farelo, por isso que é MDF, tá? Mas o que não é usado como MDF, porque é usado muitos, são utilizados muitos corantes, são utilizados também impermeabilizantes, né? Porque não pode ter acesso de cupins, nem acesso de umidade. Então, todas essas substâncias químicas que são usadas nesse processo vão acabar caindo na água e no solo. Então, é necessário que eu utilize esses fungos que são especializados na degradação de compostos de celulósicos e compostos de lignina para devorar, para eliminar esses compostos residuais do meio ambiente, certo? Então é isso que eu chamo de biorremediação. ok, brigadão, Sora, valeu. Não de nada.
de graça. Tá? Então, espero que tenha ficado claro para todos, tá? É um processo natural dos saprófitas degradarem as árvores, afinal de contas, a floresta se renova dessa forma, mas quando eu estou falando, então, da parte industrial, é importante que esses mesmos fungos atuem na biorremediação, no processo pós-fabricação, no processo pós-indústria, tá? Processo pós-indústria, era isso que eu estava buscando o nome, indústria. Certo? Pessoal, eu vou levantar um pouquinho, vou pegar uma água para umedecer os lábios e eu já volto para a gente falar de reino vegetal. Eu não sei vocês, mas eu tava beliscando agora. Deu uma fome. A gente fala fu, né? Certo? Estão todos aí? Todos presentes? Lindos de bonitos? Pessoal, já podemos voltar, já podemos dar a aula? Já podemos dar a aula? Sim, né? Porque é em conjunto. Sim, 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 sim. Vamos, 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 vamos. Será que todo mundo já voltou do banheiro? Será que tá todo mundo aí? Espero que sim. Isso aí, pessoal. Feito. Bom, o mesmo slide, né, que começa ali o domínio Eucária, reino vegetal, a gente começa ali mostrando a árvore filogenética, cada vez mais a gente está se aproximando de nós, animais, né? E quando a gente fala do reino vegetal, a gente precisa ressaltar algumas coisitas, tá? Bem piquititas. A primeira coisa que a gente está falando dos organismos que são autotróficos, eu estou falando de quem produz o próprio alimento. E eles só vão conseguir produzir o próprio alimento graças a uma organela denominada de cloroplasto, tá? Então, todos os vegetais vão ser dotados de cloroplasto. Não pode botar a mão na costa. Então, todos os vegetais vão ser dotados de cloroplasto. Além disso, todos eles vão contar com uma parede celular de celulose. Pode passar o slide, Jéssica, grata, tá? Então, todos ainda vão passar, graças a... Vocês estão vendo ali a parede celular de celulose, tá? Ele tá em formato de estrela.
E além desse aparelho de celular, o bom é que eu quero interagir tipo touch, né? Jura? A gente ainda vai contar com a reserva energética dos vegetais, que é amido, tá? Então, quando vocês comem massa, vocês estão comendo um alimento derivado do trigo, então a gente está comendo bastante amido, que é um polissacarídeo, é muito açúcar. O mesmo vale para o arroz, tá? O arroz branco também tem bastante amido, tá? Que é o açúcar dos vegetais. E vocês sabem que açúcar demais engorda, ok? Passando o slide, então, a gente tem esses organismos, todo mundo do reino vegetal é pluricelular, todo mundo do reino vegetal é autotrófico, e todos eles estão classificados em 4 grupos que são muito antigos, tá? Esses 4 grupos são briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, certo? Começando então ali o nosso cladograma. Um cladograma é uma imagem... Só um pouquinho que eu mordi minha língua. Um cladograma é uma imagem que vai mostrar a evolução. Não que primeiro tenham surgido as briófitas e por último as angiospermas. Não isso. Mas a complexidade de eventos de um grupo até chegar no último grupo. Ok? Então, a primeira coisa, assim, as algas verdes estão de fora e elas entram nesse cladograma porque as algas verdes compartilham a capacidade de serem fotossintetizantes com o resto dos vegetais. Então, é a mesma característica. Mas somente os vegetais, e aí eu estou falando de briófitas em diante, vão ter embrião retido no gametângio feminino. O que significa isso? Significa que eu vou ter uma célula, um gametângio, então, que vai abrigar o resultado da união dos gametas. Eu tenho uma célula que abriga esses gametas, tá? Então, é o caso do embrião retido no gametângio. As algas não têm isso, tá? Esse embrião está solto no ambiente. E esses gametângios femininos, só um deles era fértil, só um deles guardava o gameta sexual feminino, o resto deles são todos estéreis. O resto deles não servem para fecundação. Então, são os 2 pontos que tem ali. As briófitas, que são o primeiro grupo, são organismos que dependem da água para reprodução, tá? E não possuem tecidos verdadeiros. Ótimo, tá? Perfeito. Tá? Não possuem tecidos verdadeiros. A partir de pteridófitas, que amor, Sofia. Vou deixar na tua casa, então. Desculpa, pessoal, esse foi o Francisco. A gente tem, então, as briófitas, que não possuem tecido verdadeiro, e a partir de pteridófitas, eu tenho vegetais que não só possuem tecidos verdadeiros. O que seriam tecidos verdadeiros? Raiz, folha, caule, mas também aqueles que são condutores de seiva. Que seiva é essa? Seiva bruta. Para conduzir aquilo que é bruto, xilema, tá? Bruto, xilema. Aquilo que é derivado das folhas, floema, tá? Aquilo que é derivado das folhas, que foi elaborado nas folhas, vou ter floema. Então, xilema e floema passam a pertencer a grupos de pteridófitas em diante. E aí eu tenho gimnospermas e angiospermas como sendo plantas que vão ter sementes, vão ganhar a independência da água ao produzir sementes, tá? E as angiospermas são as únicas que têm flor e fruto. Na leitura do cladograma, cada nó, cada tracinho de característica vai ser um marco para excluir o grupo anterior e dizer que todos os grupos, a partir daquele nó, vão ter aquela característica, certo? Tá? Podemos passar.
Primeiro grupo, então, que a gente fala são as briófitas. As briófitas não tampam tecidos verdadeiros, então é o que vocês veem ali naquele desenho, tá? São os rizóides, filídeos, né? Que eu vou denominar assim, porque eu não posso chamar de folhas, eu não posso chamar de raiz, tá? Porque não são tecidos propriamente, tá? Não tem característica de tecido. As briófitas são dependentes da água para reprodução, então elas sempre têm que estar em local úmido. Tanto que esse musgo que vocês estão vendo aí nessa rocha, a gente consegue ver também naquele cantinho mais escuro do pátio. Não sei se vocês moram em pátio em apartamento, mas enfim, quem tem pátio consegue ver esses musgos nos cantinhos dos muros, tá? Nos cantinhos do chão. Além do mais, esses mesmos indivíduos vão surgir em telhados, tá? Esses musgos também surgem em telhados, tá? Então, por eles dependerem da água para reprodução, precisam de locais úmidos, precisam de locais, então, umbrófilos, que não peguem muito sol. Sora, tu acabou de dizer que essa droga dá em cima de telhado, como é que não vai pegar sol essa porcaria? Mas são casas, são telhados que não estão numa região privilegiada pelo sol. Ah, a gente passa, né? Quantas casas aí acabam não pegando sol porque alguém teve a incrível e a abençoada ideia de construir um prédio por perto, tá? Desculpa aos futuros engenheiros e arquitetos, mas tem coisas, pelo amor de Deus, tá? Mais uma coisa, as briófitas são o único grupo que é a fase gametofítica. Lembram que os gametas são haploides? Pois é. Os gametas dos briófitas são justamente a fase que perdura, a fase que a gente enxerga. Ali naquela rocha, por exemplo, a gente consegue ver que está tudo verdinho. Não tem nenhum pontinho diferenciado. Esses pontinhos diferenciados são os esporófitos, as fases diploides. Olha só, a Jéssica deu um zoom para nós. Muito obrigada, Jéssica. Tá? Então, vocês conseguem perceber que quando eu observo bem de pertinho, ó, a parte verdinha, na segunda imagem, tá? Eu consigo ver os filídeos, tá? Essa espécie de folha, e eu vou ver na pontinha do filídeo, tá? Uma seta, né? Um pauzinho, uma setinha. Essa setinha são características dos esporófitos. Significa que essa estrutura é diploide. Tem 2 conjuntos de cromossomos, certo? E na pontinha dos diploides, o que vai acontecer? Vai acontecer meiose dentro da cápsula, os esporângios vão liberar esporos, esses esporos são haploides, que vão gerar novos gametas, tá? Olha ali na segunda imagem, por favor. Tá? Pode colocar o próximo slide, Jéssica. Essa imagem é autoexplicativa. Ela faz parte de um livro chamado Amabis e Marteau, Biologia Geral. Ela é muito usada desde o ensino médio até o ensino superior, tá? É sempre essa imagem. Eu duvido que vocês encontrem alguma coisa tão completa, né, como essa imagem. Mas vamos lá, então. Primeira coisa, vamos analisar ali a nossa plantinha, a primeira imagem. A primeira imagem. Gametófito feminino. É sempre o gametófito feminino ali na nossa planta completa, a primeira. É sempre o gametófito feminino haploide que vai abrigar a oosfera e vai abrigar, então, essa parte, essa diploide masculino, tá? Esse diploide. Esse outro gameta masculino. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Claro que o da Jéssica tá bem melhor. Jéssica, tu mantém o teu aí, hein, Jéssica? Não tô fazendo concorrência. É só para mostrar aqui com a setinha, tá? Então, esse gametófito feminino significa que um esporo haploide, tá? Desenvolveu aqui o gametófito feminino e no meinho, bem aqui em cima, tinha uma oosfera. A oosfera é o que equivaleria ao óvulo feminino,
tá? É um equivalente. E aí essa oosfera recebe os anterozoides, que são células masculinas, gametas masculinas, e eles germinam, eles se desenvolvem formando essa seta. Essa seta com uma cápsula na ponta. Essa seta com uma cápsula na ponta eu chamo de esporófito, diploide, porque juntou o núcleo feminino com o núcleo masculino. Dentro dessa cápsula, aqui, ó, eu vou ter os esporângios fazendo meiose. Mesma coisa que a gente viu lá em fungos. Esses esporângios que fazem meiose vão liberar esporos haploides, esporos masculinos, que eu vou chamar de anterozoide, e esporos masculinos, femininos, tá? Também. Vou gerar os dois, né? Masculino e feminino. A partir disso, eu gero gametófitos, gametófito feminino e masculino. O masculino vai gerar os anterídeos, que liberam anterozoides. O feminino vai guardar dentro de si, né, numa espécie de cápsula que eu chamo de arquegônio, a nossa oosfera, tá? E a oosfera vai ficar guardadinha por essa estrutura. A oosfera que é a célula feminina. Então, o anterídeo libera os anterozoides, que precisam da água para se deslocar, porque eles são flagelados, nadam até a oosfera, fazem a fecundação, lembrando que o arquegônio, que está guardando a oosfera, está na parte superior do gametófito feminino, e aí desenvolve o esporófito diploide e começa tudo de novo, ok? Foi muito rápido, pessoal? Querem que eu repita de forma pausada? A parte de reprodução de plantas é bastante complexo, tá? E sempre caem duas questões de botânica na URGS. No Enem, não é cobrada essa parte. Essa parte é cobrada na URGS. Sempre caem duas questões de botânica na URGS. Passo 1, ali na imagem compartilhada com a Jéssica, vocês podem ver. Parte 1, eu tenho uma estrutura gametófito e esporófito, então eu estou em período de reprodução. É necessário que eu tenha um ambiente umbrófilo e úmido, é necessário água para que eu tenha período de reprodução de briófitas, ok? Na pontinha do esporófito, que é diploide, as células que se chamam esporângios. Os esporângios fazem meiose. De diploide geram células haploides. Esporângio geram esporos. Esporos haploides. Esses esporos caem no chão, caem no solo e se tornam gametófitos, que precisam gerar gametas. Os gametas femininos, uma oosfera guardada por um arquegônio. Lembrem, por exemplo, da mulher. A mulher vai ter o óvulo guardado dentro da tuba uterina, esperando o espermatozoide masculino. O que a planta vai fazer? A planta vai ter o arquegônio com a célula, com a oosfera dentro de si, esperando pelo anterozoide. O gametófito masculino desenvolve um anterídeo e esse anterídeo fabrica anterozoides, equivalente humano, testículos. Os testículos fabricam espermatozoides. Os anterídeos fabricam anterozoides. Esse anterozoide é flagelado, nada literalmente até a oosfera, que está dentro do arquegônio, e faz a fecundação. Olha aqui, ó. Faz a fecundação. Fecundou essa oosfera, eu vou ter o desenvolvimento do esporófito diploide com a cápsula na ponta, tá? Ficou claro para vocês?
Tá? Tranquilo? Se tiver qualquer dúvida, basta abrir o microfone, tá? Como o Fernando fez há pouquinho, tá? Que eu respondo, não tem problema. Ou vocês podem escrever no chat ou ainda dizer, Sora, a gente pode retomar depois. Não tem problema, tá, pessoal? Vamos passando adiante, então, Jéssica. A gente tem as pteridófitas. As pteridófitas passam a ter tecidos verdadeiros. Então, eu estou falando de quem tem raiz, de quem tem folha e de quem tem caule. Apesar de ter um porte ainda pequeno. Além disso, as pteridófitas vão ser as primeiras traqueófitas, ou seja, as primeiras a terem vasos condutores de xilema e floema. Então, eu vou ter ali vasos xilemáticos e floemáticos, tá? Eu vou ter plantas vascularizadas, o que permite que elas tenham um tamanho maior. Enquanto que as briófitas eram pequenininhas porque passava água e nutrientes por osmose de uma célula para outra, aqui não. Aqui eu vou ter uma condução muito rápida graças a esses vasos. E agora, a planta que eu enxergo não é mais haploide. A planta que eu enxergo é diploide. É a fase esporofítica. A fase diploide passa a ser permanente em todos os grupos a partir de pteridófitas. Mais uma coisa, vocês estão vendo que na primeira imagem a gente tem essa mambaia da mamãe. Na segunda imagem a gente já tem uma planta que ela parece mais com as folhas um pouco mais grossas, que é o que a gente encontra na rua, nos matinhos da vida. E na terceira imagem a gente encontra o verso da folha. Esse verso da folha são os soros, tá? São a parte reprodutiva da planta. É nos soros, perdão, é nos soros que vai acontecer o processo de meiose, onde células diploides vão se desenvolver em células haploides. É dentro dos soros, dentro dessa estrutura aí que a Gé está mostrando aí, que ela deu um zoom, dentro dessas bolinhas. Se vocês passarem o dedo nessa região da planta, vocês vão ficar com uma espécie de pozinho na mão, que são os soros. Não é grão de pólen, porque pteridófita não tem grão de pólen. E aí vamos à reprodução, certo? Olha lá então. Na reprodução, o que eu tenho? Eu tenho ali a nossa maravilhosa plantinha. Atrás dela eu tenho os soros ali desenhados na primeira imagem. Esses soros contêm esporângio. O que todo esporângio faz? Faz meiose. E vai ter esporos, tá? O esporângio é diploide. Ele vai fazer meiose e vai gerar esporos haploides. Esses esporos dão origem a gametófitos. Lembra que os gametófitos das briófitas brotavam? Pois é, esses não vão brotar. Esses vão se desenvolver só um pouquinho na forma de prótalo. Esses prótalos podem liberar ou anterídeos, que é a parte masculina, ou o óvulo, que vai ser guardada por um arquegônio. Tá? Esse óvulo também pode ser chamado de oosfera, certo? E aí, na planta feminina, no prótalo feminino, o anterídeo vai encontrar a oosfera após nadar. Lembra ali, ó, que o nosso anterozoide, ele é flagelado. Então, esse anterozoide precisa da água para nadar, vai chegar até a oosfera e vai fecundá-la. Lembrem que a oosfera está guardada por um arquegônio na planta mãe, na planta feminina. Então, vai se desenvolver esse zigoto, esse embrião, e dar origem a uma nova planta, a dar origem a um novo esporófito. Esse esporófito, por sua vez, quando estiver em época reprodutiva, vai ter nos soros o desenvolvimento de esporângios. Os esporângios vão fazer meiose, liberar esporos. Esses esporos vão gerar gametófitos chamados prótalos. Prótalos masculinos, anterídeos, e os femininos. Os masculinos vão gerar, os anterídeos formarão anterozoides. Já os femininos, que vão guardar o arquegônio, dentro deles terá a oosfera. Anterídeo fecunda a oosfera,
eu tenho o desenvolvimento de um novo esporófito a partir da planta-mãe. Ok? Vocês percebem como é repetitiva a reprodução das plantas? Bom, chegamos às gimnospermas. As gimnospermas, então, são árvores. Agora a gente está falando de árvores e arbustos de grande porte. Eu estou falando das florestas de coníferas, eu estou falando das araucárias e dos pinheiros. A partir de gimnosperma, eu tenho grão de pólen e semente. Quem veio primeiro, o grão de pólen ou a semente? Quem veio primeiro, o processo de polinização ou de semeação, semeadura, como vocês quiserem chamar? Quem veio primeiro? Feito, Fabi! A Sara também acertou. Polinização, pessoal. Sempre polinização. Porque primeiro eu tive um gameta diferenciado para gerar, então, esse embrião diferenciado, que é a semente. Boa, pessoal. Então, assim, ó, quando eu falo em gimnospermas, independência da água. Por que independência da água? Agora eu tenho semente. E a semente tem dentro de si uma estrutura que vai alimentá-la durante algum tempo. Tá? Quem é que não gosta de pinhão, ainda mais nessa época do ano? O pinhão é a semente da araucária, tá? O que a gente come ali do pinhão é puro amido, que era para alimentar o coitadinho do embrião, tá? A gente acaba comendo um monte de bebezinho araucária quando a gente come pinhão. Mas azar, é tribom, tá? Então, quando a gente fala das gimnospermas, a gente está falando de quem ganhou a independência da água para se reproduzir. A gente está falando de árvores de grandíssimo porte, tá? A gente está falando também que elas produzem grande pólen para gerar sementes. E, claro, são traqueófitas. Tipo, pteridófitas já tinham vasos estilemáticos e floemáticos. Então, gimnospermas nem se fala, ok? A reprodução das gimnospermas eu dividi em duas partes, mas vamos olhar esse contexto geral primeiro, que é um pouco mais complexo. O esporófito é a árvore, é o que a gente vê, tá? Lembrem que o esporófito é a fase permanente a partir de pteridófitas. Então, esse esporófito, vai gerar duas estruturas, uma masculina e uma feminina. Quando a gente olha a pinha, aquela que a gente atira, eu não sei como é que foi a infância de vocês, mas eu atirava pinha nos outros. Isso mostra também que eu não tinha muitos amigos. Mas a pinha, aquela que se abre, que é bonitinha, aquela ali é a feminina. Aquela é a fêmea, a parte feminina, tá? Que vai dar origem à estrutura feminina da reprodução. Quando a gente fala de uma outra estrutura que parece um dedo, a gente está falando dos estróbilos, tá? Ou cones polínicos, aí depende. Esses estróbilos, eles liberam grão de pólen, certo? Então, eles vão ser a parte masculina. Geralmente, nas árvores, a gente tem as duas estruturas, masculina e feminina. A parte masculina tem microesporângios, tá? Que vão fazer meiose, gerando microsporos, e esses microsporos geram grão de pólen, ok? Tudo bem até aí? Tá? Então, a parte masculina, microesporângio, vai fazer meiose, tá? Microesporângio, e vai gerar microsporos. Esse microsporos vai se desenvolver e dentro desses microsporos eu vou ter o grão de pólen. Esse grão de pólen, ele é formado por uma célula que tem potencial germinativo e outras duas células que estão ali para nada, tá? De boa? Então, ai, guris, desculpa, tá? Mas é uma analogia correta. Micro masculino. Então, quando eu falar em microesporângio, eu estou falando da parte masculina, que vai gerar o grão de pólen. Pólen termina com E. Microesporângio, pólen, parte masculina. Homem, tá? Eu sei que é difícil de memorizar assim, mas vai. Quando eu falo em mega esporângio, mega, o que é algo mega?
é algo feminino. Megaesporângio, então, vai dar origem ao megásporo. Nesse megásporo, eu vou ter o arquegônio e a oosfera, que já são conhecidos nossos, né? Arquegônio e oosfera, pô, a gente já tá até íntimo. Tá? Então, vamos de novo às estruturas. Que beleza. Peraí. Peraí. Tá? De novo, então, eu vou pedir, por favor, a colaboração da Malu. Malu! Escreve no chat, por favor, para mim. Microesporângio vai gerar o grão de pólen. Microesporângio tem a finalidade do grão de pólen, parte do homem, parte masculina, tá? E quando eu falo em megaesporângio, eu tô falando da parte feminina, da parte da mulher, tá? Nesse primeiro pedacinho aqui, tá? Que a Gé mostrou aqui para vocês, eu tô mostrando somente a parte diploide da reprodução das gimnospermas. Então, tem o zigoto se desenvolve em embrião, vai gerar um esporófito jovem, até que gera a árvore. A árvore, por sua vez, tem duas estruturas, uma masculina e uma feminina. A estrutura masculina, tá? Que é o estróbilo ou cone. Vai ter microesporângio. A estrutura feminina vai ter megaesporângio. Megaesporângio. E aí, trocando de imagem, a gente vê ali as estruturas haploides. Tanto o mega como o microesporângio fazem meiose, e a partir dessa meiose eu vou ter células haploides. No caso do megaesporângio, parte feminina que está em marrom na imagem de vocês, tá? O que eu tenho na parte marrom? Megasporos, desses megásporos, tá? Eu vou ter um que é o arquegônio e um que vai ser, de fato, a célula reprodutiva. Quando a gente observa o grão de pólen, que foi originado do micrósporo, tá? Da parte masculina, e vocês estão vendo que ali o segundo grão de pólen tem uma espécie de tubo. Olha ali. Tem o pólen, a próxima célula ali desenhada vai ter um tubo polínico. Esse tubo polínico, tá? Essa partezinha aí vai servir para entrar dentro do arquegônio para fecundar a oosfera, para fecundar a célula ovo, tá? Então, esse tubo polínico serve para fazer a ligação da parte masculina com a feminina. Isso como é que eu vou dizer, familiar para vocês? Vocês conhecem, assim, alguma coisa que eu preciso, né? Então, o tubo polínico é quem vai fazer essa ponte de parte masculina para feminina e vai introduzir a célula espermática, que está dentro do grão de pólen, vai passar pelo tubo polínico para chegar até a oosfera. Depois que a célula germinativa e a oosfera se encontraram, adivinha o que acontece? Volta na imagem anterior, eu passo a ter um zigoto, eu posso ter, então, masculino e feminino unidos, novamente. E aí ele vai crescer, vai se desenvolver, vai formar um esporófito que, por acaso, vai ter célula estrutura masculina e feminina, tá? A feminina, megásporo, vai gerar vai gerar a oosfera, e a parte masculina vai gerar o grão de pólen, tá? Isso quando eu estou falando em gimnospermas, certo? Tranquilo? Eu sei que é um pouquinho confuso, tá? Mas devagarinho a gente vai. Alguém tem alguma pergunta? Quer que eu repita alguma coisa? Tranquilo? Bom, então vamos seguir. Gé, pode passar o slide, por favor.
Vamos falar de angiospermas, o único grupo que tem flor e fruto. Já estou falando de plantas de grande porte. Já estou falando de todo mundo que é traqueófita. Já estou falando de todo mundo que tem grande pólen e faz semente. Mas agora eu ainda vou ter flor e fruto. O que eu tenho? Desculpa. O que eu tenho no primeiro passo quando eu estudo angiospermas? Eu tenho monocotiledôneas e dicotiledôneas. Como é que eu separo elas em dois grupos? As monocotiledôneas vão ser aquelas que vão ter um cotilédon só. Eu dou uma caixa de bombom para quem saber o que é cotilédon. Vou contar até 10, tá? Se ninguém falar, não, eu vou falar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sai daí, Jéssica. Põe a aula de novo, mulher. Depois eu te dou uma caixa de bombom. Cotilédon, tesouros preciosos, lindezas da Sora, é só a primeira folha que nasce a partir do embrião que é modificada, tá? Quando a gente fala em dicotiledôneas, eu estou falando em duas folhas modificadas que vão guardar todo o amido, toda a reserva energética do embrião. Quando eu falo em monocotiledônea, eu estou falando de uma folhinha só que nasce e guarda toda a reserva energética do embrião. Cotilédon é só isso, é só uma folha modificada que armazena amido, tá? Isso é o tal do cotilédon. Dicotiledônea, tem duas. Monocotiledônea, tem um só. Por isso que o maior exemplo que a gente tem é o milho, tá? O milho, quando a gente aperta o milho naquela capinha, ele não tem duas estruturas, é uma única estrutura. Ele é uma monocotiledônea. Quando a gente fala do arroz, do trigo, a gente também está falando de monocotiledôneas. Agora, quando a gente fala do feijão, da lentilha, do café, a gente está falando de dicotiledôneas, porque tem duas estruturas. Quando a gente abre o grãozinho do feijão, tem lá dois ladinhos, tá? E do que é feito esses ladinhos quando a gente mastiga? Puro carboidrato. Então, são só reservas energéticas, tá? Legal, né? Muito tri. Bom, vamos lá. Então, monocotiledônea, então vai ter só, né, um cotilédon, que é essa reserva energética. Vai ter nervuras, a folha vai ser paralelinérvea. É um palavrão, tá? Então, as nervuras são paralelas, ou folha paralelinérvea, tá? Quando a gente fala dos feixes, né? Quando a gente fala da organização dos vasos, do xilema e do floema. Xilema e floema são completamente desorganizados. Quando a gente fala das flores, geralmente tem 3 folhas. E quando a gente fala do grão de pólen, vai ter um poro só, tá? Mono quer dizer um só. Lembram da monogamia, que é um casamento de um casal só. Mono é um pólen com um grãozinho só, certo? Quando a gente fala em dicotiledônea, 2 cotilédons, tá? As folhas são em forma de pena, tá? Então, folha peninérvea ou pena, tá? Já os vasos, tá? Os vasos vão ser muito organizados. As flores vão ser geralmente múltiplas de 4 ou 5. E o grão de pólen vai ter 3 poros, tá? Jéssica, coloca aí, por favor, no YouTube, vai androceu. Mostra pra gurizada o que é vai androceu no YouTube. Diz de novo aí. Vai androceu. Vai androceu. É lindo. Assim? Isso. Olha que bonito. Pessoal, vocês podem... Isso mesmo. É essa gente bonita, tá? Só para vocês terem uma noção, todo mundo é biólogo ali, tá? Então só podem ser gente boas. Tá certo que um deles parece muito com o Zé. Mas, ó, escutem aí o áudio, ó. Tá dando áudio para vocês? Tá sim.
Anjo. É da dicotiledônia, anjo. Dupla fecundação tem na anjo. Tem na anjo. É monocotiledônia. A parte masculina vai andando. Pode tirar, Jéssica. Já deu de diversão para eles. Olha só, gente. Então tem essa música maravilhosa, tá? Do pessoal. Eles são fabulosos. Geralmente, quando a gente está em sala de aula para estudar essa matéria, é uma farra. Mas, devido às circunstâncias, né, fica assim mesmo. Então, por favor, olhem esse vídeo, é muito legal, é bom de memorizar, tá? Eles conseguem falar na sequência todo o processo de diferenciação de mono e dicotiledôneas, fica bem fácil. Passando o slide, então, a gente começa a estudar as estruturas da flor, tá? Primeira coisa, o que é vai androceu? Vai androceu é a parte masculina, meu amor. A parte masculina, então, é feita de um estame, tá? O estame é o quê? Filete mais antera. A antera é a parte superior que vocês estão vendo ali, tá? E essa antera é quem libera o grão de pólen. O filete é só uma haste ali que está ali segurando. Quando eu falo do pistilo, da parte feminina, vocês estão vendo que dentro do pistilo tem o óvulo, a oosfera, tá? E lá em cima tem o estigma. Esse estigma é a porta de entrada para o grão de pólen, tá? Ali onde a Gé está apontando, esse estigma, então, é a porta de entrada para o nosso grão de pólen. É possível que uma planta se autofecunde? É possível, mas geralmente, olhem só, o conjunto de estilo e pistilos forma o carpelo, ali ó, na figura A gente consegue ver. Ó, olha aí, ó. Então, o carpelo, tá? Vai ser a parte do pistilo, certo? E quando a gente está falando do conjunto de pétalas, eu estou falando conjunto de pétalas forma a corola, o conjunto de sépalas forma o cálice, e aí eu tenho o receptáculo floral e o pedúnculo. O pedúnculo floral é o que gruda a flor à planta-mãe, tá? Então, só para mostrar para vocês de novo ali na figura B, tá? Parte feminina é a parte central, que vai guardar o óvulo lá dentro. Se o óvulo tá lá dentro, o que eu tenho em volta? Antera, tá? Essa estrutura amarelinha ali, ó, que forma um arco em volta do óvulo, aí embaixo, Jéssica, aí embaixo, o óvulo no meio, no meinho, óvulo, isso. Embaixo o arco amarelo, em volta o arco amarelo. Tá vendo esse arco que tá desenhado em volta, parece uma ferradura? Esse é o arquegônio. Muito bem. Tá, pessoal? Então, seguindo a vida, vamos para a próxima imagem. Ó, olha só que beleza. Essa daí é uma flor que vocês conhecem muito, o nome dela é hibisco, tá? Tem gente que toma chá dela e jura que emagrece. Na verdade, só dá mijadeira e vocês desincham, tá? Mas já serve para alguma coisa. Então, na pontinha ali da antera, eu vou ter o estame, que é onde eu vou ter a liberação dos grãos de pólen, tá? E quando eu falo ali da região do ovário, ó, eu tenho dentro dele o óvulo, tá? E aí eu vou ter esse óvulo guardado por um arquegônio, tá? Pode passar a imagem de novo. E aí a gente tem a reprodução das angiospermas. Tu pode dar um close, por favor, na região ali da antera e do óvulo, please. Mais um pouquinho. Olha só que beleza. Pessoal, a gente tem ali a antera em vermelho para cima. Obrigada. A gente tem ali a antera e o óvulo, tá? Esse óvulo, vocês estão vendo que ele tem uma pequena entradinha embaixo dele. Tem uma entradinha ali, tá? Que dá bem de encaixe para a oosfera.
Vocês percebem que tanto na parte feminina quanto na masculina houve meiose, certo? Agora, quando a gente observa a oosfera, ela está voltada justamente para uma entrada, tipo uma boquinha que vai ter nesse óvulo, tá? Por que tem essa boquinha aqui? Para receber o tubo polínico do grão de pólen. Então, o tubo polínico vai entrar nessa região. Abaixa um pouquinho a imagem aí, Gé. Mais um pouquinho. Ó, esse tubo polínico vai entrar e vai fecundar a oosfera. Só que vocês podem ver que o grão de pólen tem duas células espermáticas, né? Uma vai entrar na oosfera, beleza, vai gerar um zigoto. E a outra? A outra vai acabar virando endosperma. Por isso que eles chamam de dupla fecundação. Porque uma célula espermática entra na oosfera e a outra célula espermática vai entrar naquilo que vai virar o endosperma do embrião. E aí a gente vai ter a formação da semente. Essa semente vai germinar, gerar um esporófito e aí começa tudo outra vez, ok? Tranquilo? Tá certo? Pessoal, alguma dúvida? Pessoal, alguma dúvida? Lembrando que na antera, na parte masculina, eu vou ter o quê? Eu vou ter esporângios que fazem, então, meiose, liberando, então, estruturas masculinas, que são os microsporos, haploide. Esses microsporos vão acabar se tornando grãos de pólen. Cada grão de pólen vai ter 3 células. Uma célula geradora do tubo polínico e outras 2 células que são células espermáticas, que são células reprodutivas. Já dentro da parte feminina, eu vou ter a oosfera, que é a única célula que pode ser fecundada, e as outras células que vão estar em volta são células que se tornarão o endosperma, ou seja, material para alimentar o zigoto. Quando acontece a fundição, o encontrar do núcleo masculino com o feminino, que é o que acontece ali na imagem que antecede a semente, ali, a imagem que antecede a semente mostra para vocês o zigoto, tá? E isso mesmo, a Jéssica apontou corretamente ali. E uma das células espermáticas vai ser mandada, né, para o local onde vai virar endosperma. E depois disso depois do zigoto eu tenho a semente. Essa semente vai se alimentar, então, desse endosperma. E quando tiver um ambiente propício, vai germinar. Ok? Tranquilo? Pessoal, alguma dúvida? Não? Tranquilo? Tá tudo tranquilo, então, com vocês? Pessoal, muito obrigada pela super companhia de hoje. Vocês estão liberados, tá? Tá todo mundo de boa. Agradeço muito, muito, muito a companhia de vocês nessa noite. Um baita beijo para vocês. Meu muito obrigada, Jéssica, que já saiu. Tô aqui, né? Quero me tá. Meu muito obrigado, então, pela força que a Jéssica me deu. E uma boa noite a todos vocês. Vocês sabem que meu Instagram está aberto, @profbruna, tá? Precisar de alguma coisa, corre lá. @biologando curso, tá? Para ver os resumos das aulas que eu dou. Uma boa noite, Emily. Boa noite, Sofia. Boa noite, Sara. Boa noite para todos. E deu ruim. Comecei a fazer exercício e não consegui. Corre que eu te ajudo. Pode deixar que eu te ajudo, tá? Me chama que eu vou. Certo? Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, Jéssica. Obrigado pela força. Tchau, tchau. Uma boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Boa noite. Dona Irene, boa noite. Boa noite ao Gabriel. Boa noite